Meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao terceiro episódio do nosso podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas. Aqui falamos dos mais exaltados e dos mais execrados pela sociedade. Os que estão abaixo e os que estão acima. Falamos do espectro do ser humano em seus maiores mistérios, do bem ao mal, entre todos os extremos que nós conhecemos na história da humanidade. E o episódio de hoje é intitulado 99% da população somos criminosos. Esse resultado é fruto daquela pesquisa científica da qual falamos no nosso primeiro episódio, onde ouvimos 1000 pessoas e, dentre as inúmeras perguntas que fazíamos para elas, colocávamos algumas condutas cotidianas, a princípio, porém que a lei brasileira considera como crimes. Tipo, deixar de emitir uma nota fiscal, tipo, dirigir embriagado, tipo, utilizar de um produto físico ou digital pirata. E aí, 99% dos entrevistados responderam sim a pelo menos uma delas. Então, o que é um criminoso? O que é um vilão? O que é um herói? A lei brasileira define certos heróis por uma lei aprovada, uma lei aprovada no Congresso Nacional. Há vários personagens lá no panteão dos heróis da pátria em Brasília. E a lei no Brasil, assim como em todos os países civilizados na época atual, define o que é um crime e, portanto, o que é ou quem é um criminoso. Criminoso ou vilão, portanto, é um conceito que a princípio deveria derivar da sua definição legal. Mas o que está por trás da definição legal? Nós temos aqui uma ciência que nos ajuda com isso, que é a criminologia. Não é através da lei que a criminologia estuda o fenômeno do crime, da vítima, do criminoso e do controle social da criminalidade, mas através de uma perspectiva multidisciplinar, sociologia, psicologia. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, doutor em ciências criminais, advogado criminalista e professor, que é o Dr. Walter Bittar, autor e coordenador de um livro chamado Criminologia no Século XXI, e com sua vasta experiência na docência e na advocacia criminal, além de seus inúmeros textos produzidos na ciência criminal, vai nos ajudar hoje a definir, então, o que é um criminoso. Será que 99% mesmo somos? O que é um criminoso? O que é um vilão? Dr. Walter Bittar, muita alegria, muita honra tê-lo conosco aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E como a gente tem pontuado, a questão de quem é o herói, quem é o vencedor, quem é o ídolo, quem é o ícone, quem é a pessoa que se destaca e quem é o criminoso, aquele que é perseguido, que é condenado, que é torturado, que às vezes é morto pelo aparato estatal, muda conforme o tempo, conforme a época, conforme a cultura. Nós temos aí inúmeros personagens ambíguos na história, Tiradentes, Joana d'Arc, próprio Jesus Cristo condenado no processo criminal, hoje reconhecido como um herói da humanidade. Então, o tema é bastante espinhoso, bastante complexo e nada melhor do que termos aqui um criminalista, exímio criminalista, um grande professor, doutor em ciências criminais e autor aí de obras na área da criminologia para nos ajudar com isso. Professor Walter, muito obrigado por aceitar o convite, bem-vindo à Band Londrina Tarobá. Se apresenta para nós e já começa respondendo aí o que é um criminoso ou quem é um criminoso. Não, Fabrício, eu que agradeço o seu convite, obrigado, é um prazer estar aqui. Eu digo que não existem heróis, existem momentos de heroísmo. Na vida real não existem heróis, os heróis só existem na ficção. Ninguém, em sã consciência, praticaria um ato de heroísmo colocando em risco a sua própria vida, seu próprio patrimônio, a sua família. Mas existem sim momentos de heroísmo. A guerra mostra isso. Você não tem opção. E com relação a heróis e vilões, o que os fazem são também questões temporais. Um momento, um interesse político, uma imagem, e que isso é muito icônico na figura do Batman. O Batman é considerado um herói, mas, na verdade, Batman é um grande criminoso. Ele tem conluio com a polícia, ele ajuda a polícia, ele mata pessoas sem julgamento, ele produz provas ilícitas, ele vasculha a vida de todas as pessoas e ele é considerado um herói. E, inclusive, com relação a uma situação muito interessante, por ele se apresentar como um multimilionário, que, na visão de políticas progressistas, seria justamente o vilão, aquele que usurpa o trabalho do seu semelhante para um enriquecimento, vai-se saber de que forma, se ilícito ou se ilícito. Então, o Batman, para mim, é o personagem mais icônico para tentar resumir a tua colocação inicial. Perfeito. Então, a gente pode começar a nossa conversa aqui, doutor, por esse critério. Vamos dizer assim, o Batman, ele combate o crime, porém, cometendo crimes. E às vezes nós vemos isso não só na ficção, mas também na vida real. Então o Bruce Wayne é uma figura riquíssima ali, que a outra
personalidade desse vigilante que é o Batman, e teoricamente ele faz tudo licitamente, mas de onde veio a fortuna dele? Qual é a origem, né, desse valor? E nessa perspectiva, então, a nossa indagação aqui seria a seguinte: será que o critério única e exclusivamente legal seria suficiente para definir o fato simples de infringir a lei, já, ao menos que seja seja ao menos uma vez, já caracteriza um criminoso, e o heróico, como você já pontuou muito bem, tem que ser algo que necessariamente acontece uma vez na vida, porque é algo que não pode se perdurar por toda uma existência. O critério da lei, portanto, ele é suficiente para definir, ou tem muita coisa por trás ali de que um Estado vai definir como vem a ser um crime? É fácil definir, especialmente para quem não é da área do direito. Bandido é um apelido. Bandido é um adjetivo que você coloca a quem você quiser. Você pode chamar alguém que você ama de bandido. Isso é muito comum. Agora, criminoso é o cara que cometeu o crime, ou seja, ele violou uma norma incriminadora prevista na lei brasileira, ou numa lei internacional, se você estiver em outro território. E até mesmo a lei brasileira, em situações excepcionais, atinge uma pessoa que seja fora do nosso território nacional. Mas, objetivamente, é isso. Crime é aquela pessoa que pratica uma conduta que o Estado não admite e que sanciona com uma pena. Ponto. Isso é crime. Bandido, isso é um termo muito mais do jargão jornalístico, ou da ficção, ou das histórias em quadrinhos, que não tem qualquer hipótese de qualificação, porque parte de um pressuposto pessoal. Bandido é aquilo que você acha que é bandido. Depende, portanto, da perspectiva, do momento histórico, da cultura. Da animosidade. Então, por exemplo, quando a gente, especialmente nesse momento em que o embate ideológico e as posturas radicais elas estão muito presentes na vida cotidiana, bandido é aquele que você não gosta, bandido é o que pertence a outro partido, bandido é aquele que não concorda com você, bandido é aquele que não respeita a mulher, ou aquele que, mesmo não respeitando uma mulher, ou uma pessoa que tem uma outra orientação sexual, ou de um grupo étnico diferente, ele tem uma vida completamente desregrada, mas que agrada uma parte da população que simpatiza com ele. Bandido pode ser o torcedor de uma agremiação adversária, que está dentro de uma torcida organizada, e que muitas vezes ele mesmo não comete fato ilícito nenhum, mas ele assim vai ser identificado por um estereótipo. Bandido é estereótipo, não é termo técnico e tampouco pode ser mensurável ou enquadrado dentro de qualquer tipo de rótulo. Certo. Bandido vem de bando, né? A ideia é alguém que participa de um bando, né? É alguém que participa de bando, mas não, isso não tem uma qualificação. O crime ele passa a existir no momento em que você permite ao Estado, que é o detentor do poder, que ele retire a sua liberdade ou que ele lhe puna, seja corporalmente, seja com a própria pena de morte, tirando a sua vida. Alguns países permitem esse tipo de pena, mas você dá o direito ao Estado fazer isso. Então, o crime, como nós conhecemos hoje, ele vem a partir da ideia do contrato social, ou seja, você permite ao Estado, mediante um acordo de vontades, que ele lhe aplique uma sanção para determinadas situações que, em tese, você está de acordo. Vamos pegar um exemplo bastante polêmico. Droga. Muita gente não entende que existem drogas lícitas e drogas ilícitas. Então, vamos pegar a droga mais popular, que é o consumo de álcool. O consumo de álcool excessivo, ele não é crime. O crime são determinadas condutas praticadas por meio da ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, como você já começou exemplificando, o dirigir embriagado. E as formas de acréscimo de pena que tornam o crime mais grave quando você se embriaga para cometer um tipo de delito. Mas, a rigor, você se embriagar por si só não significa nada. Mas você está ali praticando uma ingestão de droga porque é permitido pelo Estado, que, por sua vez, inclusive, recolhe impostos expressivos sobre esse tipo de produto. Agora, outras drogas, por questões culturais, por questões históricas, por questões de interesse político, por questões religiosas, elas simplesmente não são aceitas e são punidas como crime, porque existe um desejo que essas condutas sejam punidas. Então, no fundo, o crime, tecnicamente, além de ser um texto legal escrito, ele tem que ser escrito, ele não pode ser oral, ele é uma decisão política, ele é uma forma de exercício de poder, de controle. E ele controla você de acordo com o interesse daquele que detém o poder. E quem detém o poder? Numa democracia, é aquele que você colocou lá por um determinado tempo. Numa autocracia, numa ditadura, é aquele que detém o poder por força ou por algum tipo de interesse que mantém ali, fazendo com que ele comande e use a figura do crime, a gente fala mais o direito penal, para controlar a sociedade do jeito que lhe interessa ou na forma como ele pode ficar mais tempo se mantendo no poder, que no fundo é o interesse de todo e qualquer político que não tenha
o espírito altruísta do cargo, coisa que eu, infelizmente, não tenho mais observado a partir de dados empíricos da minha própria vida pessoal. Muita coisa para a gente comentar, inclusive desses dados empíricos. Na nossa pesquisa até perguntava se o político é herói ou vilão, e curiosamente 88% consideravam um vilão. Agora, Walter, vamos lá. Você colocou uma coisa muito interessante que é o contrato social, a ideia de Rousseau. Todos nós, então, elegemos alguém e concordamos que aquela conduta X ou Y é crime, e a partir daí vem a figura... E abrimos parte da nossa liberdade. E abrimos parte da nossa liberdade, claro, para que o Estado possa exercer sua força, sua coerção. Esse poder, muitas vezes, ele é conferido a algumas parcelas dos cidadãos, a algum extrato social. E eu queria te perguntar o seguinte, porque tem essa ideia, então, de que quem está no poder, enfim, em linhas gerais, vai definir o que é um crime e, portanto, quem é criminoso. Existe algo ali que você pode identificar ao longo dos seus estudos, da sua experiência, que sempre ou quase sempre foi protegido pela lei penal, aquilo que a gente chama de bem jurídico, aquilo que a lei penal se presta a proteger, como a vida, o patrimônio, a liberdade? E eu te pergunto isso por quê? Porque a gente percebe uma certa relatividade quando olha, por exemplo, a lei das 12 tábuas da antiga Roma, em que o pai de família, o pater familias, tinha o direito de vida e morte sobre os filhos em determinadas situações. Você tem certas sociedades que não conhecem o direito à propriedade, aí você teria o esvaziamento, por exemplo, do crime patrimonial, de furto, de roubo, etc. E eu te pergunto, doutor, da sua experiência, dos seus estudos, existe algo que, ao longo de toda a história, você chegou a perceber que a lei penal sempre protegeu, que sempre foi definido aquilo, ou quase sempre, como um crime? Muito fácil. O patrimônio. Então, até nós conversávamos aqui, como é que eu vou me dirigir ao público que está ouvindo a gente? Então, eu vou olhar nessa câmera aqui para dizer o seguinte: o Estado brasileiro, o patrimônio é mais importante que a sua vida, porque as penas dos crimes contra o patrimônio, elas são maiores do que as penas dos crimes contra a vida. No Brasil é assim. E na maioria dos países é assim. Porque nós valorizamos sempre o bem material. Então, o bem material, historicamente, ele é protegido pelo direito penal. Por quê? Porque ele precisa ser resguardado. E para você guardar patrimônio, para você guardar dinheiro, você vai precisar de uma grande estrutura que só um Estado organizado pode propiciar. Porque você sozinho não consegue fazer isso. Então, infelizmente, é o bem material, é o patrimônio, o núcleo histórico de toda a criação de crimes de todas as formas e de várias espécies e conteúdos no mundo. O que a gente chama de bem jurídico penal, que é só uma ideia, que hoje, por exemplo, na Alemanha praticamente já está descartada essa teoria, dá uma ideia de que a gente está defendendo um valor que todo mundo tem que proteger. Só que as formas de proteção ao patrimônio que o Estado confere são completamente distintas às pessoas. Basta exemplificar de uma forma muito fácil. Se você fizer uma análise de quem são as pessoas, qual é a população carcerária do país, que você vai observar muito facilmente para que o crime funciona como proteção. Para que o sistema penal ele é dirigido. Ele é dirigido para encarcerar uma parte da população com vias a proteger uma outra parte, que geralmente é a minoria da sociedade, que é aquela que detém a maior parte do patrimônio. Então, tentando explicar numa linha mais fácil para o cidadão comum, é o seguinte: os grandes fraudadores do sistema tributário, do sistema econômico, do sistema financeiro, eles, em regra, estão fora da população carcerária brasileira. Quando você observa quem está preso, são pessoas que cometeram pequenos crimes contra o patrimônio. Crimes com relação à lei de tóxicos, o tráfico de entorpecente, e, evidentemente, crimes contra a vida, porque o Brasil é um país violento. Agora, o motivo pelo qual a violência é gerada, existem várias teorias e várias situações que, sim, só esse tema a gente levaria aqui 24 horas fazendo o programa e não chegaria a consenso nenhum. Mas fato é que você pode observar facilmente quais são as pessoas que estão presas no Brasil, qual é o grupo social que elas pertencem, se são pobres ou se são ricas, qual é o grupo étnico originário, se são afrodescendentes, se são brancos, se são estrangeiros. E aí você vai perceber que tipo de política você tem. Se nós pegarmos a população carcerária nos Estados Unidos, você vai ver que existe uma grande porcentagem de estrangeiros que estão presos ou descendentes de estrangeiros. Por quê? Porque são pessoas dos estratos mais pobres da sociedade. Obviamente que não é porque uma pessoa pertence ao extrato de menor potencial econômico de uma sociedade que ela é inclinada para o crime. Isso é uma ideia absurda. Mas fato é que o sistema é dirigido para ela. Basta você ver o tipo de abordagem policial que é feito dentro de uma favela e o tipo de
abordagem policial que é feita numa residência de alguém que tem um mandado de busca e apreensão e tem uma situação econômica, digamos, privilegiada ou que o coloque no extrato diferenciado da sociedade. Basta isso. E cada um que tire a sua própria conclusão. E disso que você apontou, professor, eu vou fazer uma pergunta. Realmente, a gente percebe que a clientela, estatisticamente falando, do sistema carcerário é composta por esse extrato. Mas esses crimes de corrupção, de fraude aí ao fisco, etc., esses crimes do colarinho branco, vamos generalizar aqui. Você acha que existe uma relação entre esses crimes, do ponto de vista de uma distorção social, e a criminalidade de rua, aquela que é mais violenta, esses crimes geram uma desigualdade social, que por sua vez gera essa criminalidade que a gente vê aí mais comum, que o cidadão comum está mais acostumado a perceber? São situações distintas. Onde o Estado não está presente, a criminalidade vai tomar conta. Um dos grandes problemas na criminalidade, especialmente no Rio de Janeiro, que é a mais famosa, que são as organizações criminosas voltadas ao tráfico de entorpecente, que nós comumente vemos em reportagens, em telejornais, etc., e tal, onde você vê pessoas comandando determinada área, aquilo se deve à ausência do Estado. Onde o Estado não está presente, alguém vai ocupar. Não existem espaços vazios. Obviamente que se você tem uma repressão policial presente, você vai conseguir obter resultados naquela área. O problema é que você não consegue ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. Então, se você reprime o crime em determinada área, ele vai se deslocar para outra. Então, são várias frentes de enfrentamento para que você possa ter um resultado. Óbvio que passa pela repressão. Então, é um discurso vazio você falar assim, não, a polícia não é efetiva no combate à criminalidade. Não, ela é. Mas mesmo a polícia, ela é dirigida pelo Estado. Ela tem problemas de recurso, ela tem problemas de formação. E veja que o Brasil, por exemplo, nós temos tantos tipos de polícia que as pessoas são incapazes de diferenciar qual é exatamente o tipo de policial que ele está falando e quais são as suas responsabilidades. Então, só para exemplificar, você tem guarda municipal, tem uma determinada atribuição. Polícia Civil, tem uma determinada atribuição. Polícia Militar, tem outra determinada atribuição. Polícia Penal, tem outra atribuição. E para a gente explicar isso para uma pessoa leiga, é um tanto quanto complicado. Então, tudo isso são fatores que, óbvio, fragilizam o combate ao enfrentamento do fenômeno criminal. Mas ele passa... O Beccaria é um autor italiano que já há 300 anos atrás falou isso, na efetividade, na certeza do cumprimento da lei. Uma coisa que nós temos certeza absoluta é que a lei não é cumprida, ou quando ela é cumprida, ela é mal cumprida. Por isso que, assim, hoje nós temos tantas coisas para serem feitas que é praticamente inviável você querer resolver pelo sistema político atual uma forma de combate efetivo à criminalidade. Mesmo porque combate efetivo à criminalidade não existe em lugar nenhum do mundo. Por que a gente fala isso com tranquilidade? Porque em qualquer lugar do mundo, seja uma sociedade silvícola, seja uma sociedade extremamente organizada, você tem violência. E quando um Estado ele pega a violência e ele cria normas incriminadoras, portanto, crimes, para tirar aquelas pessoas da sociedade, para puni-las ou para teoricamente recuperá-las, ressocializando e reintegrando a sociedade, se ele não consegue cumprir todas essas etapas desse processo complexo, obviamente ele vai fracassar. E por isso a sensação de fracasso que nós temos aqui no Brasil. Porque assim, o Brasil é um país que prende pouco. Não, o Brasil prende. O Brasil é um dos 5 países do mundo que mais encarceram pessoas. E dentre esses 5 países que encarceram pessoas, o nosso é o mais violento. Violento que eu digo com relação a crimes contra a vida. Portanto, não é o encarceramento bom ou ruim, ou em grande ou má quantidade, que vai nos dar uma resposta sobre o que nós estamos debatendo aqui agora, mas sim sobre uma efetividade daquilo que você se propõe a punir para que aquele Estado funcione. Agora, como que isso vai ser feito? Isso é política, isso é interesse político, isso depende daquela pessoa que está no poder naquele momento e no grupo que detém o poder. Porque hoje, os nossos senadores e deputados federais, que são as únicas pessoas que podem produzir uma lei penal no Brasil válida, porque ela precisa sair do parlamento, tem que ser uma lei federal, estou comunicando aqui com o seu público leigo, eles têm várias possibilidades para modificar o quadro sistêmico das normas incriminadoras no Brasil, e isso não produziria absolutamente nenhum efeito se você não mudar a estrutura administrativa, a estrutura das polícias, acabar com essa lista enorme de favores que o Estado acaba propiciando para uma parte dos funcionários públicos, né?
fazendo com que você tenha uma sociedade não igualitária, porque nós nunca seremos iguais, mas pelo menos que possibilite chances melhores para todos, para que a gente tenha algo mais verdadeiro. Porque a gente conversava antes aqui não de apenas começar simbólico. a gente começava aqui no nosso podcast, a imagem que se tem, por exemplo, de um promotor, de um advogado, de um professor de direito, de um juiz, enfim, de todas nós figuras que nós chamamos de operadores do direito, ela está muito ligada à moralidade dessa pessoa. E em qualquer um desses estratos que nós estamos colocando aqui, nós temos pessoas de comportamento absolutamente imoral, pessoas que cometem crime, mas você tem que ter uma estrutura para julgar, seja você sendo um sujeito imoral, sendo você seja um não qualificado moralmente para exercer o cargo, porque esse modelo de sociedade complexa que nós criamos exige. Então, quando a gente fala assim, uma pessoa tem um discurso, não, eu tenho uma solução para o crime, mentira. Ele não tem solução para o crime. Ninguém tem solução para o crime. Isso é um problema que sempre vai existir. Ele nunca vai acabar. Agora, a violência é diferente. Então, para você ter uma sociedade menos violenta, obviamente que isso começa dentro de um sistema educacional, da educação das pessoas, que o Estado tem uma parte importante e as famílias têm uma parte muito importante dentro disso. Mas, acima de tudo, de pessoas que se sintam incluídas na sociedade. Aquele que é o excluído da sociedade, a gente chama assim, esse é o marginal. O marginal é aquele que está à margem. E como é que eu vou fazer inclusão social? Bom, aí nós temos que ter políticas públicas sérias, nós temos que ter um Estado mais sério, nós temos que ter pessoas mais sérias, nós temos que ter um investimento brutal em educação, coisa que nunca foi feita. E é interessante, porque eu falo assim, o Ministério da Educação podia ser o Ministério da Justiça. Desde que você pegasse todo o dinheiro alocado hoje no Ministério da Justiça e você colocasse no Ministério da Educação para ter uma educação de verdade, para que as pessoas tivessem essa oportunidade. Porque consciência é tudo. Vamos pegar assim, civilizações mais antigas, que têm grandes sistemas educacionais, Japão, que é milenar, a Finlândia. Agora, você vai olhar os dados da violência nesses países, eles existem, mas são ínfimos perto do Brasil. E, coincidentemente, são países que têm grandes sistemas de educação. Então, até para onde você vai direcionar um investimento para diminuir a violência ou para combater a criminalidade, ele não tem a ver com a figura do vilão, do assassino. Ele tem a ver com a base educacional que você vai dar para um país. Mas quando a gente vai começar esse modelo de verdade, é impossível precisar, e ele não está ligado à figura política A, B, C ou D. Ele está ligado a cada pessoa individualmente, cada grupo, seja a sua igreja, seja o seu clube, seja o seu núcleo de relacionamento, é onde você pode ter iniciativas que produzam efetivamente resultado. Porque se as pessoas esperarem uma iniciativa do poder público, que é o que todo mundo espera, o nosso problema vai continuar piorando como tem sido há décadas, para não dizer centenas de anos no nosso país. E aí tu me lembra de uma fala que até está no nosso artigo aí sobre o tema Heróis e Vilões, que é a frase de Pitágoras, que a gente conhece do teorema, né, da matemática, mas ele diz algo no seguinte sentido: eduque os meninos e não será necessário punir os homens, algo nesse sentido. E aí, Walter, eu te pergunto, então faz sentido aquela afirmação que a gente escuta vez ou outra das comunidades mais carentes, o Estado só aparece aqui quando é a polícia? É absolutamente verdadeiro. E vejam que uma coisa importante também no enfrentamento à violência, e no Brasil a gente tem deixado de fora, é uma participação maior das forças policiais. Eles precisam ter voz ativa, eles precisam ser ouvidos, eles também têm contribuições importantes para fazer. Então, eu vejo muito, por exemplo, essa questão da algema no Brasil, que se transformou num grande debate, mais uma falácia no Brasil, de que, para quem não sabe do tema, você só pode algemar um cidadão em situações extremas. Mas como é que você vai decidir situação extrema numa fração de segundo? Como é que você vai determinar a periculosidade de uma pessoa, se ela deve ou não ficar algemada para proteger as pessoas que estão ao seu alcance em determinado momento, seja numa sala de audiência, seja numa delegacia, seja numa condução no meio da rua? Não tem como você querer estabelecer bases como se isso viola princípios de direitos humanos. Existem regras em que a força de segurança pública precisa opinar e ter voz para que ela estabeleça regras de convivência, ainda que com o uso da violência. Nós mitigamos muitas formas assim, não, o Estado não pode ser violento. Você não combate violência com violência. Em parte, isso é verdadeiro. Mas você imagina
Você, como professor, com certeza já leu um texto sobre os abolicionistas. Abolicionistas são pessoas Eu ia te perguntar sobre isso. o abolicionismo do direito penal, do sistema punitivo. É muito bonito enquanto discurso acadêmico, mas se nós acabarmos com a lei penal, com a polícia, etc. e tal, e deixarmos a própria sociedade estabelecer o controle, eu vou querer mudar lá para Florianópolis, murar a cidade inteira e me proteger do que vem por aí. Então, a gente também tem que separar um pouquinho a ficção da realidade. E por isso todo mundo pode ter uma parte nesse debate que é muito importante e que nós não podemos fazer o que nós fazemos no Brasil hoje, faccionar o debate. Transformar assim, o sistema punitivo não pode proteger humanos que não sejam direitos. Ou seja, onde é que estão, eu gosto muito dessa frase assim, onde é que estão os defensores dos direitos humanos? Cadê os direitos humanos? Direitos humanos não são pessoas, direitos humanos são conceitos, são princípios que você aplica a qualquer um. Bandido, criminoso ou herói. Todos eles têm esse direito. Só que isso precisa ser aplicado hoje pelo Estado, de uma forma racional. E a palavra racional, no momento em que a sociedade não busca a racionalidade, é óbvio que ela é démodé, é óbvio que ela está fora desse contexto. Então, portanto, nós precisamos pensar mais de acordo com a realidade para fazer propostas que tragam mudanças efetivas. Mas o ponto inicial, o pontapé inicial, para a gente não ficar divagando tanto, é investir no sistema educacional equitativo na medida do possível, que dê chances melhores e que efetivamente tenha qualidade. E que o dinheiro do Estado seja carreado para esse nicho específico, porque a partir dele toda a sociedade vai ter uma colheita de como é que eu vou dizer assim, de benesses, de benefícios, e, consequentemente, vai diminuir a violência, vai ter mais proteção ao patrimônio, podemos andar mais livremente nas ruas, algo que hoje está milhares de quilômetros de distância da realidade brasileira. Perfeito. E aí eu vou voltar um pouquinho, professor, no que você apontou sobre a população carcerária em si, que é onde o Estado acaba exercendo maior... de forma mais significativa a sua violência, retirando a própria liberdade das pessoas e outros direitos, já que a gente tem um sistema que é inconstitucional, o Supremo já definiu que o nosso sistema carcerário é inconstitucional, não respeita o mínimo da Constituição em termos de dignidade humana, mas eu vou te perguntar o seguinte, você falou, a pessoa está presa lá por crimes contra o patrimônio, por crimes muitas vezes ligados à questão da droga. E aí, eu queria te perguntar sobre os critérios que o Estado usa, não precisa falar só do Estado brasileiro, para definir. Porque nós tivemos recentemente, por exemplo, no Brasil, a decisão do Supremo também, dizendo que, olha, maconha até 40 gramas, o seu porte não mais configura crime. Então, quando o Estado olha para você e fala, ô Walter, você pode tomar 3 litros de uísque à vontade, como você já respondeu, você pode ingerir bebida alcoólica se você não dirigir, se você não entregar para o menor, etc. Em circunstâncias gerais, tudo bem com o álcool do ponto de vista da licitude. E, excepcionalmente, você tem um crime ligado à questão do álcool. Mas a maconha, por exemplo, você tinha ela como crime durante décadas e hoje, por uma decisão judicial, não foi nem o legislativo, diz que não é mais. Então você tem N drogas, remédios, nicotina, maconha, cocaína, heroína, lança-perfume e etc. Drogas e drogas. Qual o critério, se é que existe, eu fico me perguntando isso, eu vou te perguntar como um criminólogo, qual o critério que o Estado, ou que os Estados adotam para definir que essa substância aqui, eu vou dizer que é crime, vou carimbar como crime, e essa aqui não? É político, porque veja assim, qual político, especialmente ligados à direita, por exemplo, que terão coragem de defender a descriminalização da maconha? Ele não vai fazer isso porque ele vai perder votos. Então, é uma questão muito mais política do que de saúde pública. E tem que ficar uma coisa muito clara, quando a gente debate isso, eu já coloco logo no início, droga, o próprio nome de droga, ela faz mal. Ela é uma coisa assim, que não tem como lhe causar nenhum benefício. E também, dentro do contexto do que nós falamos por droga, nós também estamos falando de quantidade. Porque existem muitas substâncias que até um determinado limite ela é utilizada como um bálsamo e a partir dali ela passa a ser processada como substância entorpecente dentro do seu organismo. É uma mera questão de quantidade. Que nem o veneno e o remédio. Exatamente. Mas quando você fala dessa situação específica do Supremo Tribunal Federal, eu acho que eu consigo explicar de uma forma fácil para o leigo. O que o Supremo Tribunal Federal disse? Diz que você se autolesionar não pode ser criminalizado pelo Estado, que o Estado não tem nada a ver com isso. Porque você, quando está fumando maconha, você está fazendo mal a você mesmo. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, andou muito mal quando ele legislou sobre a questão da quantidade que você pode portar ou não. Ele, evidentemente, pode falar da constitucionalidade da lei, mas ali houve,
com todo respeito à decisão, é um espaço que não é do Supremo Tribunal Federal, e que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal tem, sim, pontualmente saído do seu dever de não legislar. Porque a legislação tem que pertencer ao Poder Legislativo, ou seja, tem que ficar a cargo dos nossos deputados e senadores. Então, nessa parte da especificação da quantidade de droga, num argumento que, para mim, não serve, porque assim, o Legislativo deveria legislar e não legisla, se ele não legislou, então, como nós falamos no começo aqui desse podcast, nós estamos fora do que nós consideramos crime. E que, portanto, apenas desacredita mais o Supremo Tribunal Federal perante a população do país quando ele entra numa seara que não deveria ser a dele. Mas o critério, ele é político. Por que a maconha, se eu consumir acima das 40 gramas que você mencionou, ela pode ser considerada crime, e se eu consumir 400 gramas de álcool, eu não cometo crime nenhum? E existem outras substâncias muito, muito populares também, que as pessoas tomam e não fazem essa conexão que você fez, Fabrício. Por exemplo, Rivotril, que é uma droga muito popular. Muitas pessoas que nós conhecemos... Excelente exemplo. A pessoa toma Rivotril para dormir, e aí ele vai querer punir o filho dele que fumou um cigarro de maconha. Por quê? Porque existem questões culturais, questões religiosas, questões familiares, questões basicamente ideológicas. E essa questão ideológica hoje, ela praticamente é a ponta de lança de qualquer discussão e qualquer conclusão que você chega. Porque muito mais importante para quem debate fazer valer a sua opinião do que argumentar coerentemente e falar assim, olha, esse argumento ele tem coerência. Porque no meu ponto... Embora não seja meu, né? Enfim, nosso, exato, tem coerência mesmo sendo de outrem. Mas no fundo ele é uma decisão política. Então tudo que nós falarmos sobre o que é a figura do criminoso, o criminoso é aquilo que uma decisão política quis que se chamasse ou que se tornasse criminoso. Inclusive, no nosso trabalho, isso me lembra uma passagem. O comportamento desviante é aquele que o outro comete, né? Muitas vezes é assim, né? Olha, tem um texto do professor Sérgio Salomão Checaira, que já foi escrito há muitos anos no boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que se chamava-se A Lei e o Outro. Então ele contava um episódio ocorrido num condomínio em que um jovem teria riscado o elevador. E aí a síndica do prédio teria pedido a compreensão dos demais para que não punissem o menino que fizesse aquilo. Agora, todo mundo no prédio, aqueles que não eram ligados à família ou que não gostavam da família, queriam que esse menino fosse punido de acordo com uma lei criminal. Óbvio, por ele ser menor de idade, a lei criminal não lhe atingiria, mas que fossem aplicadas sanções do Estatuto da Criança e do Adolescente para esse menino. E a família e os simpatizantes insistiam que não, bastavam chamar a atenção desse menino porque seria um excesso. Então, o conceito de excesso também... Não depende do quê? Depende de quem, então? De que lado você está. Daquilo que você concorda. Porque o que nós aprendemos na aula de filosofia do direito no conceito de justiça. Justiça é aquilo que você acha justo. Porque ninguém pensa que assim, o que é justo para um não é justo para outro. Se você pegar um assassino, por mais hediondo que tenha sido o tipo de assassinato que ele praticou, se você disser para ele, olha, a sua pena vai ser 40, 50, 60 anos numa prisão, ele fala assim, não, mas isso é uma injustiça. Injustiça por quê? Porque ele vê pessoas que cometeram crimes muito mais graves, por exemplo, lesaram um país inteiro, estarem isentas de punição criminal e ele não. Então, é absolutamente abstrato isso e infinito, porque justiça é um conceito pessoal. Não adianta você falar, justiça é dar a cada um o que é seu. Isso num palanque fica muito bonito, mas na prática isso não existe. Então vamos lá, vamos apimentar um pouquinho mais a conversa, porque de tudo que você trouxe até hoje, até agora aqui hoje, professor, a gente vê que a lei vai definir e o critério para trazer o conteúdo da lei é, em última análise, político. Mas se a gente pegar lá o início da criminologia, o professor até falou em abolicionismo penal. E se acabasse o crime? Se o Estado não pudesse mais punir, e ele já demonstrou que isso é inviável. Mas lá no começo da criminologia, essa ciência que estuda o crime com parâmetros extrajurídicos, para simplificar, que não é questão de se é lei ou se não é, a criminologia tem ali um dos seus grandes nomes na pessoa de Rafael Garófalo. E ele trazia um conceito muito instigante, que é a ideia do delito natural. A gente discute na filosofia do direito, né, Walter? Se existe um direito natural, um direito que independe
da lei humana, ou se não existe, se é de Deus, se é da natureza, se é do cosmos. A filosofia do direito debate muito isso. E o Garofalo, ele trouxe a discussão justamente para o âmbito da questão criminal. Existe um delito natural, ou seja, independentemente de um estado A ou B definir aquela conduta como sendo um crime, existe um crime que está por aí, a despeito de sua inexistência em algum texto legal? Ele até falava que o crime natural existe, né, lá na sua obra Criminologia, a primeira obra, salvo engano, com esse nome, né? E ele falava assim, é aquilo que vai ofender os valores morais básicos humanos, como a piedade e a probidade. Walter, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa ideia do delito natural, de Garofalo, se existe, se não existe, se é só a lei mesmo? A tua ideia de criminólogo, dessa figura do suposto crime natural. É interessante falar do Garofalo, primeiro, porque ele já morreu há mais de 100 anos. E o Garofalo era magistrado, ele é italiano, magistrado, e a obra dele é referência até hoje, porque ele quis criar um conceito universal de crime. Algo que pudesse ser crime aqui, pudesse ser crime no Irã, pudesse ser crime na Austrália, e você não precisasse escrever isso numa norma. Qualquer um compreenderia o que seria o crime. Mas nós temos situações muito interessantes, porque quando você fala em moral, cada país tem uma moral diferente, tem um costume diferente. A teologia, ela procura identificar uma moral única. Mas aí também nós teremos outros problemas. Por quê? Porque se você pegar lá, não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de conceito, os 10 mandamentos, é muito claro, não matarás. Mas aí vem a pergunta, e se for legítima defesa? Pronto. Então você já começa a interpretar, você já começa a criar uma série de contextos que muitas vezes tem a ver com aquela população específica. Porque algo que tem sentido ser proibido numa sociedade, não tem sentido ser proibido em outra. Então, eu gosto muito de falar para públicos onde nós temos a presença feminina, de que em determinados países, você permitir uma mulher a frequentar uma escola, estou falando especificamente hoje do Afeganistão, liderado pelo Talibã, é crime. Isso que moralmente não seria algo absolutamente discutível? Seria. Nós chegamos, em determinados momentos da história, a moralmente justificar a escravização de negros, de índios e de outras populações. E isso moralmente... Negro era coisa, res. Né? Exato, era produto. Legalmente. Legalmente, era produto. Inclusive com o respaldo da igreja em determinadas situações. Que para nós hoje soaria como um absurdo enorme. Então, a ideia do Garofalo, ela é muito boa, mas ela está muito ligada ao conceito de moral. Agora, a moral, ela tem, como eu disse, aspectos geográficos, aspectos históricos, aspectos evolutivos. Veja uma situação muito interessante do crime no Brasil hoje. No Brasil, ato obsceno, para quem não sabe, é crime. Dá um exemplo para nós, pessoal que não conhece o que é um ato obsceno. Seria uma obscenidade. Eu me levantar aqui, se estivéssemos ao vivo, e ficasse completamente nu, expondo minhas partes íntimas para um público, sei lá de quantas pessoas que estariam me vendo, obviamente, produzindo um ato obsceno. No entanto, se eu estiver numa praia de nudismo, onde esse tipo de atividade é considerada admitida dentro de um espaço determinado e com um grupo de pessoas, eu não estaria cometendo o mesmo crime. E olhem que o ato obsceno é um exemplo que eu gosto de pegar pelo seguinte, a minha falecida avó, se ela visse uma moça com uma saia acima da canela, para ela aquilo já era quase uma obscenidade. E hoje, nós temos, por exemplo, um desfile de escola de samba, ou se eu ver uma pessoa andando de biquíni no meio da rua, eu vou achar aquilo muito estranho, mas eu não vou considerar um ato obsceno. Se for na cidade litorânea, já muda. Exato, porque a obscenidade ela tem muito a ver com moral. Que tipo de moral? Mais rígida, mais liberal, religiosa, uma moral ateísta? Porque o ateu não tem moral? Tem sim. O conceito de moral ele não está ligado à religião. E é difícil você querer estabelecer. Imagina você permitir ao Estado estabelecer um padrão moral. Então, vamos pegar situações que existem e que já existiram muito próximo da gente. A Alemanha, no espaço de 50 anos atrás, e o Brasil também, já considerou o adultério como crime. E vamos dizer assim, a relação homossexual também considerada como crime. Por quê? Porque atendia a um padrão moral. Provavelmente o Garofalo diria que em qualquer lugar do mundo, se alguém tivesse uma relação homossexual, ela estaria cometendo um crime. Mas qual é o
Qual é o interesse do Estado em punir uma relação homossexual praticada por duas pessoas, exercendo livremente a sua sexualidade? E que interesse teria em encarcerar esse tipo de pessoa? Em tratar essa pessoa como criminoso, como marginal? Obviamente que a sociedade, ela faz isso de uma forma informal. Porque existem determinados grupos de pessoas que nós afastamos, que nós segregamos, sim. Isso é óbvio. Porque cometem crimes. Não necessariamente cometem crimes. Então vamos pegar hoje uma situação que atinge os transexuais. Os transexuais, basicamente, eles estão restritos a atividades. Ou ele vai vender o corpo, ou ele vai trabalhar como é que eu vou dizer, nos salões de beleza, que são atividades em que sim, aqui há uma aceitação. Eu não tenho, dentro da instituição em que eu leciono como professor, nenhum professor transexual. Eu, até hoje, um cálculo assim, raso, eu já dei aula para mais de 10 mil pessoas, considerando também as aulas que a gente acaba lecionando online, para nenhuma pessoa que eu identificasse como sendo transexual ser dentro do direito. Eu sei que hoje já existem estudantes transexuais, mas eu ainda não vi essas pessoas ascenderem a cargos onde realmente ele tem poder. Eu imagino uma pessoa que tem um julgamento moral muito rígido chegar numa audiência e encontrar um juiz transexual. Como é que ele iria se comportar? Ele aceitaria aquilo? Para ele, assim, não, o Estado teria que pegar uma pessoa dessa e punir. Então, essa ideia que eu estou tentando dar uma série de exemplos que vão chegar ao infinito, mostram que se você não balizar, se você não tiver um critério para escrever uma norma escrita e que, pelo menos na teoria, você possa compreender o que você está fazendo de errado e você passar a julgar a moral, você vai ter que colocar todo e qualquer comportamento no poder do Estado para colocar uma pessoa na cadeia. E para isso você vai ter que ser uma pessoa pura, uma pessoa ilibada moralmente. E essa pessoa, ela não existe. Só esse 1% que... Só esse 1%. E esse 1% é interessante porque na pesquisa do professor Fabrício, nós também conversávamos informalmente antes, nós temos o seguinte questionamento: 99% não reconhece, reconhece ter cometido um crime, 1% não reconhece, mas 1% pode ter mentido e, portanto, cometido uma falta moral. E aí a gente vai, acho que toda essa parte da sua fala, Walter, é no sentido de que o crime está ligado à questão moral. Poder pegar a lei seca nos Estados Unidos, por exemplo, a época da Al Capone. Então, é difícil dissociar o crime, a questão criminal da questão moral? Para mim é impossível. Óbvio que tem intrínseco algo dentro desse exemplo que você deu. Mas vamos tratar aqui um exemplo fácil de entender. Você que está vendo a gente agora, imagino que você goste, sei lá, as pessoas que consumem regularmente ou socialmente bebida alcoólica. Imagina se hoje nós tivéssemos uma condição de criminalizar o uso da bebida alcoólica. O que você acha que iria acontecer no mundo? Você acha que as pessoas iriam parar de consumir bebida alcoólica? Não iriam. O que ia acontecer é que ele se tornaria uma atividade marginal. As pessoas dariam um jeito, se o Estado não fornecesse, ou o comércio legal não fornecesse, de buscar no comércio ilegal a bebida. Por quê? Porque culturalmente isso foi aceito, isso foi admitido como uma conduta que não é considerada imoral. Ia para a cifra do tráfico daí. Olha só, Fabrício, a figura do bêbado, inclusive, ela é uma figura muito comum em shows de stand-up comedy, em personagens que nós consideramos engraçados, em figuras que adornam os casamentos. A gente fala, sempre tem o tio bêbado, caricato. Sempre tem o caricato, mas não está associado a uma figura marginal, sendo que os maiores problemas de violência doméstica no Brasil têm como seu principal inimigo o consumo de bebida alcoólica. E se me permite, eu preciso fazer essa interrupção até para que eu não me esqueça. Muitas vezes o consumo do álcool ele é exaltado na sociedade. Nossa, eu tomava não sei quantas caixas, não sei quantos... É ou não é? Não existe isso? Claro, obviamente. Tanto é que assim, a propaganda fala assim, beba com responsabilidade. Eu posso me embriagar com uma dose de uísque e o outro pode se embriagar com 1 litro de uísque. Então, assim, como é que nós vamos estabelecer parâmetro para isso? Então você vai precisar da norma escrita e o crime vai ser a partir de determinadas condutas que atrapalhem perto do insuportável o outro. Olha que debate rico, né? Afinal, essa questão do criminoso. Vou falar um pouquinho aqui de alguns números, então, professor, para a gente desenvolver mais algumas ideias, eu vou querer a tua percepção sobre isso. Bom, quando a gente ouviu as pessoas da pesquisa, isso faz aí cerca de 10 anos, lógico que algumas coisas já mudaram na sociedade bastante de lá para cá. 99% admitiram, pelo menos, ter cometido uma vez um dos atos que a gente perguntou na pesquisa.
84% comprado produtos piratas, hoje você tem isso até facilitado pelos meios digitais, 74% admitem ter ofendido alguém. Quem que nunca xingou alguém? Isso tem espelho no Código Penal brasileiro. Calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação, né? E você tem uma série de outras condutas, dirigir embriagado, etc, né? E aí a gente perguntou para as pessoas, de 1.000, 99% disseram sim. E aí como é que fica, professor Walter, até sob uma perspectiva moral, porque a gente até conversava no episódio anterior com o Bruno Carraro, né? Por que as pessoas se interessam tanto por crime? Eu até falo, o pessoal se interessa muito por crime, adora saber sobre crime, menos quando é a vítima. Vítima ninguém quer ser. O crime chama muita atenção, quer saber como é que aconteceu, o que aconteceu com quem matou, mas vítima ninguém quer ser. Então, isso chama muita atenção. E aí, na criminologia, a gente tem um estudo bastante interessante que traz a ideia de sombra, o arquétipo negativo, sombrio de todos nós, que é desenvolvido pelo Carl Jung, que é psiquiatra, etc. Então, como você percebe essa situação de o sujeito que aponta o dedo, né? Porque ele aponta o dedo, um dedo e 3 dedos estão voltados para ele, ou para nós, no caso. Ah, mas eu tô vendo que o outro tá errado, o outro é criminoso, mas eu não. Eu sou esse puro. Talvez eu seja esse que respondeu, 1% que respondeu a pesquisa. Não, nunca comprei uma roupa pirata, nunca deixei de emitir uma nota fiscal. Do ponto de vista até criminológico, claro, mas talvez psicológico, professor Walter, como é que você percebe isso? O criminoso é o outro, eu gosto de julgar, eu gosto de saber do crime, eu gosto de punir, mas e eu? A minha autoanálise, não sei se... Sim, não entendi. A gente teria que fazer um estudo antropológico muito profundo. Até interessante ter falado do Garófalo, porque o Lombroso, que é outro criminólogo tão famoso quanto o Garófalo, mas com uma obra de menor importância, mas também importante, porque ele quis estudar cientificamente o fenômeno, né? Ele quis demonstrar que existia um homem criminoso, porque ele mesmo não se considerava um. Então, é interessante, quando nós pegamos referenciais históricos, por exemplo, por que a gente gosta de se referir à Bíblia? Porque a Bíblia é um documento, além de ser um documento espiritual, ela é um documento histórico. E logo no começo da Bíblia, Caim matou Abel. Então, se a gente começar a querer entender por que nós temos ímpetos violentos, por que nós temos uma queda para o errado, e por que nós fazemos julgamentos sempre com relação ao outro e não contra nós mesmos, por que nós não praticamos a alteridade, que nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos chegar ao início da própria humanidade, como ela surgiu e por que as coisas são assim. Então, eu, por exemplo, entendo muito a filosofia de Tomás de Aquino de que o homem nasce inclinado para o mal e ele vai lutar pela virtude por toda a sua vida. Ao contrário do que propõe o contrato social, ou seja, que o homem nasce bom e a sociedade o desvirtua. Mas isso também são questões de fé, mais do que questões filosóficas. Então, para essa sua colocação, por que isso acontece, eu não encontraria uma resposta nem do ponto de vista criminológico, porque eu desconheço um texto científico que tenha trabalhado esse tema, mas essa resposta ela estaria muito mais vinculada ao campo da filosofia e da moral do que do próprio direito ou da criminologia. Eu acho que uma pessoa que se aventure a demonstrar isso, ela estaria falando do próprio valor humano. E valor humano, como é que nós vamos aferir? Diz o ditado popular que o melhor negócio do mundo é comprar um ser humano pelo preço que ele vale e vendê-lo pelo preço que ele acha que ele vale. Porque nós tendemos a nos vermos, né, melhor do que nós realmente somos. Danny Kruger, acho que tem um estudo nesse sentido. Pois é, então aí fica muito erro. É muito mais fácil você ver a culpa no outro do que você ver a culpa em si mesmo. E aí nós vamos assim, fazer um podcast inteiro só para falar sobre culpa. E esse fetiche da culpa está presente no sistema punitivo. Por quê? Porque todo mundo quer ver a pessoa reconhecer culpa, quer que a pessoa seja punida pela sua culpa, quer que alguém tenha culpa. E se alguém morreu, se ainda que alguém não tenha culpa nenhuma, eu quero que alguém tenha culpa para satisfazer o meu desejo de justiça. Isso é absolutamente impossível, Fabrício. Então, quando a gente pega o livro Criminologia Analítica, a gente falou dele no primeiro episódio, que Joe Tennyson Vela, ele ganhou o concurso do BCCRI, inclusive na época, usando essa teoria do Carl Jung, da sombra, desse lado negativo de todos nós, na área da criminologia, ele fala da ideia do bode expiatório, que acho que tem a ver com isso que você está falando. Quer dizer, nós, os puros, os bons, acabamos de punir aquele que é o mal e podemos ir dormir tranquilos. Tem a ver com isso? Tem, porque nós temos o poder. É o que nós começamos a falar no início do podcast.
o criminoso é determinado pela figura que detém o poder. Quem tem o poder determina quem é criminoso. Quem tem o poder consegue controlar quem vai ser preso, quem não será. Obviamente que não em 100% dos casos, mas aquele que detém o poder, quando ele é preso, isso podemos falar assim mundialmente. Mundialmente. Veja, por exemplo, a própria questão da corrupção. A corrupção, até alguns anos atrás, a pena era de 1 a 8 anos. Por quê? Justamente para o indivíduo não tivesse a menor chance Curioso, né? de ficar encarcerado em regime fechado. Agora é de 2 a 12. Não alterou muita coisa. E, como a gente está falando em criminologia, é muito interessante as pessoas saberem que tem uma obra muito antiga do Edwin Sutherland, que é um criminólogo americano, que é justamente o título O Crime do Colarinho Branco, onde ele procura demonstrar que um determinado nicho da sociedade ele se protege. Então ele diz lá, o juiz que vai julgar, o promotor que vai acusar, ele muitas vezes pertence ao mesmo grupo econômico daquela pessoa que muitas vezes lesiona em alto grau num crime com sistema financeiro, numa prática de dumping, numa prática de ilícitos tributários, uma gama enorme de pessoas. Mas aí você enxerga ele com outros olhos, porque você enxerga nele um semelhante a você mesmo. Então, você não quer se punir. É o que você colocou mesmo aí do bode na sala. O círculo de pertencimento. E aí geram essas decisões onde eu falo assim, mas o Brasil não pune os grandes criminosos. Isso é uma verdade em parte. Porque quando a gente fala de criminalidade violenta, quando a gente fala de tráfico de entorpecente, você vê que a população carcerária do Brasil corresponde a um país de alto índice de ilícitos dessa natureza, inclusive dos crimes contra a vida. O Brasil tem uma taxa alta de encarceramento porque tem uma taxa alta de homicídio. E não só de homicídio, como de latrocínio, extorsão mediante sequestro, extorsão seguida de morte e todos esses crimes que acabam no resultado morte de alguém. E por que isso acontece? Porque no nicho produtor de normas, geralmente a pessoa não tem a capacidade nem a coragem de praticar o ato violento por si só, ou ele não tem a necessidade de praticar aquele tipo de conduta para a subsistência dele e para o enriquecimento ilícito dele. Hoje nós temos uma série de pessoas dentro do mundo das redes sociais ganhando dinheiro de forma ilícita, mas que você não associa isso com violência, mas que está provocando mal a uma série de pessoas, seja a sua honra, seja ao expor as crianças e os adolescentes a uma sorte de impropérios, de condutas perigosas dentro do âmbito da internet e que estão absolutamente à margem da lei, porque eles não são vistos como figuras perigosas. E o legislador também é incapaz de legislar e criminalizar sobre isso. Eu lembro... Etiquetamento, de certa forma. O etiquetamento é sensacional, mas eu queria lembrar agora, só para não perder o gancho do que eu lembrei agora, de como algumas coisas são muito complexas na sociedade. Nós tivemos aqui em Londrina, em 2007, um congresso nacional sobre criminologia, que eu presidi, que era um congresso do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E num estágio, você vai se recordar, era uma palestra do ministro Gilson Dipp, então ministro superior do Tribunal de Justiça, e veio uma pergunta muito interessante para a mesa, eu nunca esqueci isso. Ministro, qual é a melhor forma de lavagem de dinheiro? Ele riu e respondeu, é aquela que nós não identificamos ainda. Porque não é possível, dentro do universo de capacidade criativa do ser humano, você delimitar tudo aquilo que precisa ser proibido para que você produza melhoras na sociedade, ou a melhor forma de fazê-lo. Então, o que vai acontecer? Dependendo de quem estiver no poder, naquele ciclo, seja décadas, séculos, poucos anos, você vai produzir modificações que poderão ser boas ou não, que poderão ser produtivas ou não, que poderão ser justas ou não, ou que serão justas apenas para um nicho específico da sociedade. Por quê? Quando nós falamos de direito penal, criminoso e de sistema punitivo, nós estamos falando de poder. E o poder faz aquilo que ele quer enquanto ele não é limitado. Assim é que o jogo funciona, né, professor? Ou não funciona. Ou não funciona, mas é assim que a estrutura age, por assim dizer. Depende né? do ponto de vista. Agora, depende do ponto de vista, que é o que a gente não tem, inevitavelmente, concluindo ao longo desses debates, desses estudos. Agora, só para a gente ir concluindo, também aproveitar aqui um pouquinho da sua vivência no âmbito forense, né, doutor Walter, com relação ao processo criminal. Muitas vezes a gente vê que, por exemplo, uma legítima defesa, aquele sujeito que... Legítima defesa de terceiro, talvez seja um interessante exemplo. O sujeito está processado num processo criminal e, na verdade, ele estava defendendo uma outra pessoa, acabou matando alguém. Defendendo sua mãe, defendendo o irmão, defendendo um vizinho. E
no seu histórico aí de criminalista, de advogado, o que você teria para dizer sobre nós, entre advogados, juízes, promotores, o próprio réu, que é um vilão, talvez ele seja um herói naquele caso real? Poderia contar alguma história ou lembrar alguma coisa, ou trazer sua perspectiva dentro ali dos processos criminais, que afinal definiriam em definitivo quem é um vilão, quem é um criminoso, uma noção para a gente aqui? Eu acho que a gente pode pegar um exemplo icônico, que é a Operação Lava Jato e o Sérgio Moro. Perfeito. O Sérgio Moro, no início da Operação Lava Jato, e especialmente na fase mais importante, quando o presidente Lula até acabou sendo preso e outras figuras importantes foram presas, ele se tornou um herói, um grande herói, e quase uma unanimidade. Mas então vem a Operação Spoofing, que revela que ele tinha diálogos com os promotores e que eles entabulavam condenações, prisões e estratégias assim, absolutamente fora do contexto probatório, e que parte da comunidade jurídica na época já se rebelou, mostrando que aquele herói que até então a sociedade achava que lhe protegia era, na verdade, um vilão que estava fazendo um ataque seríssimo ao sistema punitivo e que acabou permitindo que pessoas que não deveriam estar livres do cárcere hoje estejam por conta de uma atitude absolutamente inaceitável para os parâmetros da própria lei que existia à época. E vamos, assim, colocar uma coisa muito objetiva. Para o cidadão leigo, o Código de Processo Penal ele é mais claro impossível. Se o juiz aconselhar uma das partes, ele automaticamente deve reconhecer a sua suspeição e a sua parcialidade e se retirar do processo. Então, o Sérgio Moro, a partir do momento que ele cruzou essa linha da legalidade, ele se colocou já não mais no papel de mocinho e passou a exercer o papel de vilão. E por que eu quero falar da figura do Sérgio Moro? Porque para aqueles que não aceitam essa narrativa, que falam que é uma narrativa parcial da comunidade jurídica, depois desse episódio, o que acontece com o Sérgio Moro? O Sérgio Moro é tornado ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro. E ele acaba se rebelando contra algumas atitudes do próprio presidente Bolsonaro, e ele, que era um dos maiores heróis daqueles de ideologia de direita e bolsonaristas, passou, a partir daquele momento, a ser considerado um dos maiores vilões, e já não mais apenas pela comunidade jurídica, mas pelo, digamos assim, grupo defensor de uma determinada ideologia. Eu não quero ficar aqui falando de política, estou querendo trabalhar de exemplo. E, portanto, o critério de criminoso, herói e vilão, ele é sazonal, circunstancial e depende do meu interesse pessoal, do meu alinhamento ideológico e daquilo que eu efetivamente acredito por meio da fé, e não estou falando de religião, estou falando da fé humana, do que os meus olhos me fazem crer que é verdadeiro e tem sentido para mim. Então, portanto, eu só posso entender o critério de herói e vilão a partir de um contexto, do momento e do interesse político, social ou econômico do cidadão que faz essa análise. Eu ia fazer essa última pergunta, Walter, justamente porque é a pergunta até do nosso artigo, né, publicado na revista Tribunais. Heróis e vilões, existem critérios objetivos para defini-los, porque a lei já ficou clara aqui na nossa conversa e em outras abordagens que a lei por si só não define, porque a lei vai ter uma série de substratos aí, políticos, econômicos, sociais, culturais por trás dela. Então, o professor Walter acabou de responder que o critério é realmente relativo, não tem como a gente definir, mas dessa ideia, então, nós temos leis que definem heróis no Brasil, né, Walter, e leis que definem crimes, portanto, aqueles que sejam considerados criminosos. Dessa ideia, então, de o direito definir, ou pretensamente definir heróis e vilões, então, faz aí para nós todo o seu arcabouço teórico, da sua vivência prática, o critério para definir herói e vilão, então, o que a gente faz com essa pergunta? O critério, mesmo diante da complexidade da pergunta e do assunto, porque você vê que a cada assunto a gente acaba abrindo uma picada diferente, o critério é o momento, o critério é político, o critério é interesse pessoal, o critério é ideológico, a depender do contexto que você está inserido nele. É o momento, porque eu usei o exemplo do Sérgio Moro, mas eu acredito piamente que ele pode acabar entrando para a história do país como um herói, não como um vilão. Mas para um determinado grupo social, ele vai ser sempre considerado vilão. Especialmente aqueles ligados à área do direito, os magistrados, muitos magistrados se sentiram traídos, porque apoiavam o Sérgio Moro até então, e quando descobriram que ele violou essa questão da parcialidade, que é o quesito talvez mais importante da carreira de um magistrado, eles se sentiram atingidos com isso. A postura do Supremo Tribunal Federal muda a partir dessa revelação, ou seja, em um dia, até as 23h59, você é um vilão,
E no dia seguinte você é um herói. E também naquele mesmo dia, a partir das 23h59, você já considerado um herói, pode se tornar um vilão e voltar a ser um herói numa circunstância temporal futura absolutamente imprevista, desde que exista um interesse para reconhecer você como herói ou como vilão, a depender do grupo e do seu interesse pessoal naquele momento. Infelizmente, o meu critério, e é o critério do Walter Bittar, é esse. E é o que a gente tem visto aqui. Para fechar, então, eu vou te fazer uma pergunta, e com uma subpergunta. Você já até abordou isso, mas só para fazer um fechamento aqui com a tua palavra. Afinal, o que define um herói e quem é ou quem são seus heróis, suas heroínas? Os meus heróis, essa é uma pergunta muito fácil. Meus pais, esses são os meus heróis. Questão de estima, questão de coração, pela história de vida que eles têm e por tudo que eles significam para mim. Herói, para mim, é aquele que tem significado. Os heróis do esporte eu prefiro guardar e não citá-los, porque poderia cometer algumas injustiças. Eu tenho alguns, seja no futebol, no boxe, que eu gosto muito, no basquete, etc. e tal. Mas é a partir de um sentimento de momento, numa determinada época da minha vida, que me marcou e que me trouxe isso. Eu falo dos meus pais porque vão me marcar para sempre, são meus heróis. E os meus vilões, eu não teria condição de colocar assim, quais são os meus vilões, porque assim, como a gente tem muito acesso à leitura e informações, o espectro de vilões, para mim, ele é tão grande que eu só conseguiria nomear os piores vilões, aqueles que eu ainda não descobri que os são e que me fazem acreditar que são heróis. Porque talvez sejam tão subrepetícios que a gente nem saiba ainda, né, professor? Obrigado. Só até agradecer, professor, doutor em Ciências Criminais, advogado criminalista, Walter Bittar, autor de livros, né, aliás, por ter estado conosco aqui hoje nesse terceiro episódio do podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas. E agradecemos também a vocês, meus caros e minhas caras, que tiveram acompanhando a gente ao longo desse episódio. Não percam o primeiro e segundo, a gente vai encadeando os temas aqui, teremos muitos ainda pela frente, buscando o melhor e o pior do ser humano, com critérios relativos, como a gente tem percebido, mas no fundo, buscando, no fundo, os auspícios quanto aos mistérios da alma humana. Esse é o propósito desse podcast. E vocês ficam convidadas para os próximos episódios, todas as quartas-feiras, 17 horas, estreando no YouTube, nas plataformas da Tarobá, Band Londrina. Obrigado, a gente se vê na próxima. Obrigado, professor Walter. Eu que agradeço. Estou à disposição, Fabrício. Obrigado, até a próxima.